Olá, boa tarde a todos. E mais aqui uma conferência entre família das Jornadas de Ciência, que esperamos vir a ser conhecidas como as Jornadas Anti-Pseudociência. E hoje tenho aqui o prazer de vos apresentar o meu colega, o meu amigo Filipe Magalhães Ramos, com o tema Antidepressivos, Mitos e Pseudociência. Filipe Magalhães Ramos é médico cirurgião e ex-assistente de farmacologia na Universidade de Medicina do Porto. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto Hospital São João, distinguido com o prémio de melhor aluno do 6º ano médico. Para aqueles que sabem, isto não é para qualquer um. Peço desculpa. Ora, e realizou o internato complementar em otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial no Hospital de São João, no Porto, tendo obtido a classificação final de 19,2 valores. Foi assistente, professor da Unidade Curricular de Otorrinolaringologia, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 2009 a 2013, e foi assistente do módulo Cabeça e Pescoço das 2 e 3ª edições do mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É doutorando da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e foi também professor assistente de farmacologia. E com isto dou a palavra ao Dr. Filipe Magalhães Ramos. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer ao Miguel o convite e pronto, para falar de um tema que, de facto, outras pessoas poderiam, talvez, falar melhor do que eu, mas talvez não com tanta imparcialidade. Ora bem, e se perguntam mais ou menos o que é que um otorrino tem a ver com isto e com os antidepressivos e o que é que percebe disto? Cerca de 50% da patologia do foro do otorrino, como seja os globos faríngeos, a vertigem, o zumbido tem origem psicossomática. Pronto, é uma coisa que está mais ou menos estabelecida dentro da nossa prática e da nossa especialidade. Daí que, quando eu iniciei a minha prática clínica no Porto, fomos o primeiro consultório privado que conseguiu juntar no mesmo gabinete otorrinos e psiquiatras. E, fazendo a estatística da nossa prescrição do consultório, chegamos à conclusão que, de facto, os antidepressivos eram, numa prática clínica de, na altura, 4 otorrinos, 2 psicólogos e um psiquiatra, eram os fármacos mais prescritos no consultório. Era um centro de referência, sobretudo, de vertigem e de zumbido, e daí o meu interesse particular, que já tinha tido, aliás, durante a faculdade, nesta temática, e daí ter desenvolvido algum interesse pelos efeitos não só num contexto absolutamente antidepressivo, ou seja, os antidepressivos englobam uma classe muito grande de fármacos, que não têm unicamente efeitos antidepressivos, que podem ter efeitos como moduladores da dor, podem ter uma série de efeitos que são utilizados por várias especialidades. Obviamente que os psiquiatras terão o maior conhecimento sobre o manuseio dos antidepressivos, mas, de facto, é um fármaco que cada vez mais é transversal às várias especialidades e, por incrível que pareça, também à nossa. Pronto, isto só para explicar um bocadinho o meu interesse nesta classe de fármacos e daí estar-vos a trazer um bocadinho daquilo que é a minha experiência ao longo do tempo e aquilo que é, antes de mais, aquilo que está na literatura sobre os mitos e as falsas questões que se prendem com os antidepressivos. Na realidade, os antidepressivos o primeiro antidepressivo descrito é a isoniazida, que é um tuberculostático, ou seja, é um medicamento
para tratar a tuberculose. Descobriu-se que os doentes, quando estavam a ser tratados para a tuberculose com a isoniazida, que é um fármaco que ainda hoje nós usamos, tinham melhorias significativas no humor. Bom, começou-se a pensar se era por estarem melhor da tuberculose ou se efetivamente havia uma interação no sistema nervoso central da isoniazida. Acabou por se descobrir que sim, que a isoniazida foi de facto o primeiro fármaco com ação antidepressiva que está descrito na literatura médica. Desde aí, a evolução na classe dos antidepressivos é uma evolução abrupta. Os antidepressivos foram-se modernizando, foram-se aperfeiçoando. No início eram muito pouco seletivos, ou seja, mexiam muito pouco no sítio que nos interessava, ou seja, na noradrenalina e na serotonina, mexiam muito noutros sistemas, nomeadamente no sistema cardiovascular, e eles foram-se aperfeiçoando. Daí que os mitos sobre os antidepressivos começam exatamente quando se começaram dos fármacos mais antigos, que se começaram a usar e foram-se mantendo até hoje. Se nós virmos o primeiro inibidor da monoaminoxidase, que foi a imipramina, que é talvez, a seguir à isoniazida, o primeiro fármaco concebido de facto para ser antidepressivo, a maior parte das pessoas desenvolvia hipertensão, desenvolvia diabetes, porque o fármaco era muitíssimo pouco seletivo. Ou seja, existia uma quantidade de efeitos secundários reais que as pessoas tinham, porque o fármaco não só atuava no sistema nervoso central, como nos próprios tecidos, aumentando, por exemplo, a resistência à insulina, o que fazia as pessoas engordarem imenso, aumentava a tensão arterial e, de facto, as pessoas ficavam hipertensas, e a maior parte dos fármacos que foi usada inicialmente acabou por ser descontinuado. Há centenas de antidepressivos que tiveram, talvez no mercado, 2 ou 3 semanas, e que foram retirados ou por hipertensão severa ou por outras queixas intoleráveis. Desses fármacos foi-se evoluindo lentamente para os antidepressivos tricíclicos, que são ainda hoje um fármaco muito usado e agora mais na dor crónica, que de facto, e como vamos ver depois quando passarmos a discutir as questões pertinentes para cada um, são fármacos que de facto têm, estão a eles associados alguns efeitos que não vemos nos antidepressivos mais recentes, mas que são aqueles que efetivamente assustam mais as pessoas. Destes fármacos estou-me a referir ao um muito conhecido, que foi aqui em Portugal, o anafranil, que depois, enfim, continua à venda, mas neste momento o uso dele é praticamente em dor neuropática, e o ADT, que ainda hoje também é um dos fármacos mais prescritos e que, apesar dos efeitos secundários que tinha e tem, continua a ser uma escolha em alguns casos. Pronto, aqui, a partir deste final cíclico dos chamados antidepressivos tricíclicos, entramos numa nova fase de antidepressivos. Portanto, entramos nos inibidores da recaptação seletiva da serotonina e dos inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, ou seja, os 2 neurotransmissores que sempre se andaram a tentar controlar, que finalmente conseguiram isolar-se moléculas que os conseguem trabalhar diretamente. Então, entramos aqui nos inibidores puros da recaptação da serotonina, dos quais o mais comum talvez seja o Prozac, o Cymbalta, o citalopram. O citalopram é misto. E depois os mistos, como a venlafaxina, o Effexor, que é o nome comercial dele, e depois vamos ainda para uma outra classe, que são os antidepressivos com capacidade de regular o sono, nos quais temos a trazodona, que tem uma ação também dopaminérgica, ou seja, tem uma ação num outro neurotransmissor, e depois, finalmente, temos talvez aquele que é o último dos antidepressivos,
pelo menos no mercado, que é a agomelatina, que é um análogo da melatonina, portanto, é digamos que, portanto, um análogo da hormona que o nosso corpo liberta quando tem exposição solar. Portanto, ao fim e ao cabo, é tentar melhorar essa parte através de um análogo da melatonina, que é uma molécula que nós produzimos normalmente endogenamente. Bom, posto esta panóplia, facilmente percebemos que nós não vamos poder meter todos estes fármacos no mesmo saco. Ou seja, aquilo que é verdade para uma classe deles, ou seja, para uma subclasse deles, não é verdade para as outras classes. Pronto. E daí vamos talvez começar por alguns dos mitos que são mais diferentes para as várias subclasses. Vamos, por exemplo, começar por discutir a questão do peso, que é uma coisa que normalmente interessa muitas pessoas, que é, bom, vou engordar, não vou engordar com a toma de antidepressivos? Sim e não. Depende. Ou seja, com os antidepressivos antigos, com os tricíclicos e com os inibidores da monoaminoxidase, é verdade, absolutamente verdade. Há um aumento de peso, não só pelo aumento do apetite, mas por reações sistémicas, como o aumento da resistência à insulina. Pronto. Quando passamos para esta nova classe de antidepressivos modernos, temos as duas coisas. Temos antidepressivos que podem aumentar o peso, ou podem ter propensão para aumentar o peso, e temos antidepressivos que têm propensão para diminuir o peso. Portanto, obviamente que quando uma pessoa é consultada pelo médico, o médico vai ver o perfil do doente e vai escolher um antidepressivo. Se a pessoa tem excesso de peso, obviamente que não lhe vai dar um antidepressivo que aumente o peso. Por outro lado, se a depressão que atingiu aquela pessoa lhe deu para comer menos, para diminuição do apetite, obviamente o médico vai utilizar um fármaco que potencie o apetite e o aumento do peso. Portanto, de um lado, temos, para dar um exemplo mais ou menos prático, temos o Prozac, que é conhecido e às vezes até utilizado pelos endocrinologistas para controlar um bocadinho o apetite, que efetivamente nos estudos contra placebo a diferença é muito pouco significativa, mas a maior parte dos doentes perde efetivamente algum peso. Uma diferença muito pouco significativa e não demonstrada em todos os estudos. Do outro lado deste espectro, destes novos antidepressivos, temos outros que por aí simplesmente não têm efeito sobre o peso. Não há diferença significativa quando a pessoa toma placebo ou toma um antidepressivo, e temos um ou dois que eventualmente pode aumentar um bocadinho o peso. É sempre difícil nestes estudos perceber um bocadinho o que é que está a acontecer. Ou seja, se nós temos uma pessoa que está deprimida ou que está com um problema que o antidepressivo ajuda a resolver, e se esse bem-estar que a pessoa passa a sentir por estar a tomar o antidepressivo, por estar a fazer psicoterapia, vai aumentar o peso, ou se é o próprio fármaco que faz aumentar o peso. Daí que é muito difícil saber onde é que está aqui a linha. Aquilo que é importante para nós percebermos é que o médico, quando nos está a prescrever, está a pensar nisto e sabe isto. Portanto, se uma pessoa está com excesso de peso, obviamente que o médico não vai, a escolha do médico não vai recair sobre um antidepressivo que aumente o peso. Portanto, acho que as pessoas podem estar manifestamente seguras quando estão a ser medicadas por alguém que conheça a matéria, de que o antidepressivo, basicamente, se bem ajustado, não vai ter consequências de maior sobre o seu peso. E eu acho que essa é a conclusão maior a tirar daqui. Depois, há uma outra questão que é muito discutida, se os antidepressivos aumentam o risco de suicídio. Todos
toda a gente que já tomou um antidepressivo, a primeira coisa que tem na bula é que é preciso cuidado porque o suicídio é frequente, pode acontecer, pronto. Ora bem, o que é que a literatura nos diz acerca disto? Diz-nos que os antidepressivos pouparam dezenas de vidas. Há um estudo que diz que nos Estados Unidos, desde que o Prozac entrou no mercado, que a taxa de suicídio baixou 20%. Portanto, à partida, aquilo que as grandes estatísticas nos mostram é que desde o aparecimento dos antidepressivos de segunda geração, a taxa de suicídio desceu globalmente. O que é que acontece nos primeiros dias de toma do antidepressivo? Nos primeiros dias de toma do antidepressivo, normalmente a pessoa recai sobre ela essencialmente os efeitos secundários do fármaco. Ou seja, as náuseas, eventualmente algumas tonturas, epigastral, dores de estômago. Pronto. E é nesse período que a pessoa que já está eventualmente debilitada vai sentir alguns efeitos que não são simpáticos. E é nessa altura que aumenta, isto sim, a ideação suicida. Ou seja, o pensamento, mas não a execução propriamente. Ou seja, durante esses dias em que pode haver algum agravamento da patologia pelos efeitos secundários, há um aumento do pensamento suicida. Mas, na realidade, não há aumento da taxa de suicídio com os antidepressivos, e isso está hoje bem demonstrado, quer com os antigos, quer com os novos. Os antidepressivos têm salvo muitas vidas, e esse estudo que saiu agora há pouco tempo sobre os Estados Unidos, precisamente depois da era dos antidepressivos modernos, mostrou que, de facto, a taxa de suicídio nos Estados Unidos baixou drasticamente, e que, muito provavelmente, isso está muito associado a estes fármacos que, não sendo eles próprios a cura para uma depressão, porque uma depressão, obviamente, e não seria eu o melhor para falar disto, mas uma depressão, obviamente, precisa de uma terapia integrada de psicoterapia e de medicação e de ajustes dos comportamentos e do estilo de vida, mas, obviamente, que os antidepressivos são uma ajuda fundamental, mas que, obviamente, não pode ser usada nem arbitrariamente, nem como monoterapia. Ou seja, os melhores resultados no tratamento da depressão não são alcançados com antidepressivos. Nós conseguimos, não o meu caso, mas os psiquiatras e as pessoas que lidam com antidepressivos, está provado que os antidepressivos só são realmente importantes para além da psicoterapia em depressões major, ou seja, em depressões muito graves. Ou seja, o que significa que nós conseguimos obter praticamente os mesmos resultados com psicoterapia ou outros modelos, outras alterações a nível cognitivo, ou trabalho psicoterapêutico a nível cognitivo, consegue-se obter talvez resultados tão bons ou iguais ao uso dos antidepressivos, exceto nos casos de depressão severa. Severa, para nós, uma depressão severa é uma depressão que tem critérios de internamento e que efetivamente põe em risco a vida da pessoa. Daí que os antidepressivos não são, e isto é um dos pontos aqui que eu fiz para discutir, não são a tábua de salvação da depressão. Ou seja, os antidepressivos são muito úteis, sem dúvida, mas parte de uma terapia integrada. É como ter diabetes. Hoje em dia ninguém trata a diabetes só com um fármaco. A diabetes deve ser tratada com vários fármacos. No caso da depressão, a depressão está mais provada que deve ter uma intervenção cognitiva, ao mesmo tempo que uma intervenção eventualmente farmacológica. Daí que o antidepressivo em si, per se, não é o tratamento da depressão do cor.
Muito bem. Relativamente a outras dúvidas que as pessoas têm, a questão da habituação aos antidepressivos é uma questão e da dependência é uma questão interessante. Por um lado, do ponto de vista técnico e para nós médicos, os antidepressivos está mais do que esclarecido que não causam dependência. Pronto, isso é um ponto. Agora, há que ter aqui cuidados, como com qualquer outro fármaco. Se uma pessoa deixar de tomar o medicamento da diabetes, a glicemia vai descontrolar. Se uma pessoa deixar de tomar o antidepressivo de um dia para o outro, eventualmente o humor vai descontrolar. Se a desabituação não for bem feita, o humor vai variar. É como deixar de tomar o medicamento da diabetes. Não causa habituação? Não causa, mas o medicamento faz alguma coisa. Logo, se ainda no processo terapêutico ainda não for a altura de deixar de tomar o antidepressivo, obviamente que a pessoa vai sentir a falta dele. Pronto. E isso, o sentir a falta ou a alteração de humor ou os efeitos secundários, talvez melhor falando, os efeitos secundários da quebra na terapêutica abrupta podem iludir as pessoas de que se trata efetivamente de uma adição, quando na realidade se trata unicamente de um efeito normal da suspensão de um fármaco precocemente. Ou seja, há um exemplo simples dos medicamentos para fazer o coração bater mais devagar em pessoas que têm arritmias. A pessoa que o deixar de tomar de um dia para o outro, no dia seguinte, pode desenvolver uma arritmia mortal. Se o medicamento não for descontinuado com o devido cuidado, há alguns riscos, obviamente, como em todos os fármacos, mas não se pode falar em dependência, nem em a pessoa nunca mais na vida deixar de tomar. Não, há períodos estabelecidos para a maior parte dos antidepressivos que andam à volta dos 6 meses, mas isso é muito variável e não é uma área de que eu domine, mas a suspensão abrupta sem orientação médica, como em qualquer fármaco, pode ter efeitos secundários, e isso é aquilo que nós temos de reter também em relação aos antidepressivos. Um outro aspecto que é muito, entre aspas, pouco falado e muito pensado, tem a ver com a questão da sexualidade. O que é que os antidepressivos em que é que os antidepressivos podem afetar a sexualidade? Bom, os antidepressivos entra-se outra vez naquela questão. Um dos critérios psiquiátricos para definição de depressão é a diminuição da libido. Ora bem, entramos logo aqui num problema de saber o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Quer dizer, o doente estava deprimido e tinha diminuição da libido, ou a diminuição da libido veio porque o doente começou o antidepressivo. Pronto, logo aí temos aqui um problema. Depois, há uma coisa que está mais ou menos bem estabelecida, que a maior parte dos antidepressivos desta nova classe retarda, principalmente no homem, o orgasmo, ou seja, há um atraso da ejaculação no homem. Isso é mais ou menos, não será em todos, mas está mais ou menos estabelecido para todos, inclusivamente há um antidepressivo que foi testado e que se usa hoje quase exclusivamente, ou seja, deixou de se usar como antidepressivo e usa-se para o tratamento da ejaculação precoce nos homens, sendo um medicamento da classe dos antidepressivos. Ou seja, é um medicamento que entrou como antidepressivo, rapidamente se percebeu que um dos efeitos dele mais marcado era este, então, como o efeito terapêutico dele era relativamente igual aos outros, ele passou para uma outra classe de fármacos para tratamento da ejaculação precoce, que é muito útil. Pronto. Nos antidepressivos mais recentes, efetivamente, isto acontece. Há alguns em que isto é mais marcado, outros em que a diferença não é significativa em relação ao placebo. Ou seja, há antidepressivos destes modernos, mais modernos, em que não há diferença nenhuma. Pronto. Ou seja, lá está, mais uma vez, tem um bocadinho a ver com o fármaco
que se escolhe e conseguimos encontrar fármacos que não interferem com isto. Ou se interferem, interferem muito pouco. Em termos da libido, o que está mais ou menos descrito é que há aumento da libido, quanto mais tempo se toma um antidepressivo, relativamente à libido, entre aspas, basal da pessoa, há um aumento progressivo da libido. Agora lá estamos outra vez no mesmo problema. O antidepressivo tem a ver com isto ou tem a ver com a recuperação da pessoa? Provavelmente tem a ver com a recuperação da pessoa e o antidepressivo não está a fazer aqui diferença nenhuma. O que está, sim, é o efeito do tratamento em si da depressão, que está a melhorar a pessoa. Portanto, a libido vai voltar ao seu normal, daí que está mais ou menos definido que não há diminuição da libido. Há, sim, nos homens, sobretudo, em alguns antidepressivos, o atraso na ejaculação. Pronto. Daí que é mais um dos pseudoproblemas que, na realidade, não é uma coisa que nos deva fazer usar ou deixar de usar os antidepressivos. Há uma outra questão muito, muito engraçada, que é uma questão que os doentes nos colocam muitas vezes, que é, ora bem, eu experimentei um antidepressivo com o qual me dei pessimamente. Isso significa que dentro da mesma classe, ou seja, neste momento estamos só a falar dos antidepressivos recentes, dentro desta classe vou-me dar mal com todos? Os antidepressivos modernos são suficientemente diferentes entre eles, farmacologicamente, molecularmente, para não haver nenhum tipo de cruzamento, salvo algumas exceções, de efeitos secundários. Ou seja, um antidepressivo da mesma classe que não dá efeitos secundários severos numa pessoa pode-os dar noutra e o contrário ser verdade. Ou seja, é frequente haver uma mudança pelo clínico de antidepressivo para o outro da mesma classe e a resposta do doente, pelo menos em termos de efeitos secundários, ser completamente diferente daquele que teve com o primeiro, precisamente porque, ao invés de outra classe de fármacos em que eles são estruturalmente todos muito parecidos, aqui estamos a falar de uma classe de fármacos que é muito diferente molecularmente. Ou seja, aquilo que é verdade para um, não é verdade para o outro. Portanto, sim, o antidepressivo, se um não funcionou, ou normalmente aqui o não funcionou, significa que o doente não tolerou. Ou seja, que o doente começou a tomar e na primeira semana em que normalmente o efeito antidepressivo é nenhum e os efeitos secundários são marcados, é o doente que não tolerou. Pronto, e que não tolerou, não chegou a saber se funcionou ou se não funcionou. Normalmente a descontinuação dos antidepressivos dá-se nas primeiras 2 semanas, ou seja, se a pessoa passar a barreira das primeiras 2 semanas, normalmente a descontinuação é muito baixa. Se a pessoa não passar a barreira das 2 semanas, é nesse período de janela que é mais frequente a falha terapêutica ou o abandono da terapêutica. Por isso, sim, vale a pena, às vezes, se uma pessoa não tolera um antidepressivo, que o médico, eventualmente, prescreva um outro, ainda que da mesma classe, ainda com apenas mais 2 letras antes. Basta que o citalopram e o seu isómero citalopram têm comportamentos farmacocinéticos completamente diferentes, sendo eles unicamente fotocópias um do outro, viradas ao contrário. Portanto, a conformação da molécula e os efeitos que traz são completamente diferentes, sendo a molécula unicamente espelho uma da outra. Portanto, isto dá-nos um bocadinho a noção da diversidade de efeitos secundários que nós podemos ter com estes fármacos. Há uma outra questão que normalmente é como é que os antidepressivos afetam o sono? A pessoa fica com insónia, fica desperta. Ora bem, nós temos antidepressivos com as duas capacidades. Nós temos antidepressivos com mais efeito sedativo e temos antidepressivos com mais
efeito, não diria estimulante, que não é a palavra correta, mas com um efeito menos sedativo. Pronto. Daí que, normalmente, e no quadro clínico que as pessoas apresentam, o médico irá determinar se aquela depressão é uma depressão mais causada por ansiedade, então tem mais lógica o doente fazer um antidepressivo mais sedativo, ou se por contrário é uma depressão com mais abulia, em que a pessoa está mais apática, então faz sentido fazer um menos sedativo. Mas há as duas hipóteses, ou seja, os antidepressivos, mesmo das classes modernas, podem ser ou não, podem ser mais ou menos sedativos. Pronto. Com exceção do bupropion, que é um antidepressivo que mexe um bocadinho também na dopamina, portanto é ligeiramente mais estimulante, os outros todos são mais ou menos sedativos, pronto, ou mais ou menos ansiolíticos, não ansiolíticos na base farmacológica da palavra ansiólise, mas controlam um bocadinho a ansiedade e, por controlarem a ansiedade, podem permitir a regulação do sono. Pronto, daí haver algumas diferenças, nomeadamente no que diz respeito à toma. Se a toma deve ser feita de manhã ou se a toma deve ser feita à noite. Pronto, depende do estilo de vida da pessoa, depende de como é a farmacocinética do fármaco em questão, se ele vai ser logo absorvido ou se a absorção dele é lenta, ou se vai fazer um pico ou se não vai. Pronto, portanto, à partida, isto são coisas que são tomadas em conta quando nos é prescrito um antidepressivo. Ou seja, perceber o nosso estilo de vida, perceber se há necessidade ou se vale a pena uma coisa mais sedativa ou menos sedativa, e temos também, dentro desta classe, temos várias escolhas possíveis. Talvez o último antidepressivo de que vos falei, a agomelatina, por ser análogo da hormona que nós produzimos em resposta à luz, é o antidepressivo talvez com mais efeito regulador do sono. Daí que deve ser tomado à noite e é também utilizado para o tratamento isolado dos distúrbios de sono. Portanto, é um antidepressivo que, lá está, cai em várias classes. Este último antidepressivo é completamente diferente dos outros, e não estou a fazer publicidade, não tenho qualquer tipo, mas é um antidepressivo completamente diferente dos outros, sobre os quais os estudos ainda são muito pouco claros, nomeadamente em relação à eficácia, se é igual aos outros, e aos efeitos secundários. Parece ser um fármaco bom para depressões ligeiras, para coisas eventualmente mais reativas que não precisariam sequer de tratamento com antidepressivos. Portanto, ao fim e ao cabo, será um antidepressivo de segunda linha para casos mais específicos. E ora, muito bem, em relação então esta enumeração que eu fiz de problemas não é tirada da minha cabeça, é de um artigo do Journal of American Psychiatry, em que foi feito um inquérito às pessoas sobre quais eram as suas dúvidas e os seus mitos em relação aos antidepressivos. Portanto, dei-vos basicamente a ideia daquilo que é consensualmente para nós médicos a dúvida em relação aos antidepressivos. Fica talvez de fora uma questão que trago, que tem a ver com a personalidade, que é se os antidepressivos efetivamente causam alterações da personalidade. Ou seja, se uma pessoa que é agressiva deixa de ser agressiva, se uma pessoa que é extrovertida passa a ser introvertida. Não há nenhum tipo de alteração da personalidade com os antidepressivos. Há sim a tentativa de o indivíduo, com a terapêutica, voltar àquilo que era antes de ter a depressão. Pronto, mas isso faz parte do processo terapêutico e não propriamente de uma mudança de personalidade da pessoa.
E julgo que, dito isto, tenho mais ou menos coberto a maior parte das dúvidas. Acho que se calhar abríamos agora as dúvidas que eventualmente alguém queira tirar acerca deste assunto. Eu sou uma pessoa que, portanto, desde criança tive uma infância muito traumática e, portanto, eu fiz o xixi na cama até aos 11 anos, tive, porque era fechada no quarto escuro e isso provocou-me um problema de gaguez profunda. E durante toda a minha vida tive sempre muitos ataques de pânico e ao longo desse tempo, portanto, os médicos tentaram, portanto, introduzir, com muitos problemas também, para o sono. Sou uma pessoa que dorme muito pouco e na infância então foi o portanto, os médicos tentaram-me ajudar e passei por vários tratamentos onde nenhum deles encontrei aquilo, portanto, as melhoras que eu desejava. Finalmente, portanto, há alguns anos atrás, houve um medicamento que mudou completamente a minha vida. Deixei de ter ataques de pânico, as fobias, tudo isso acabaram. Sertralina. A única coisa que ainda não consegui foi o sono. Só durmo 4 horas, não consigo dormir antes. Passei por Seroquel, havia outros até mais antigos que eram muito conhecidos na altura, até eram muito usados pelas pessoas que consumiam droga. Roipnol, tive dependente de ansiolítico como o Lexotan, e isso fiz o desmame e foi uma coisa muito violenta. No entanto, com a sertralina consegui encontrar uma... Esse é um bocadinho aquilo que estávamos a dizer, não é? Eu vinha perguntar, portanto, ao doutor, se dentro, porque eu não sei todos os nomes, portanto, a sertralina está entre os inibidores da recaptação seletiva da serotonina, ou seja, os mais modernos, ou seja, aqueles que efetivamente têm muito poucos efeitos secundários e dos quais talvez a sertralina seja um dos mais equilibrados. Talvez o pior da sertralina seja realmente os efeitos secundários nas primeiras 2 semanas de tratamento. É preciso vencer um bocadinho os efeitos secundários, nomeadamente gastrointestinais, que são muito frequentes com o início da sertralina, e é por isso que ela, em termos de escolha de muitos médicos, não é a primeira linha, porque a maior parte não digo, mas muitas das pessoas descontinuam a sertralina pelos efeitos gastrointestinais chatos que provoca nas primeiras 2 semanas. Mas lá está, depois, mais tarde, os benefícios, ultrapassando-se essas 2 semanas, são normalmente notórios, e é um fármaco no médio prazo, sem praticamente efeitos secundários, pelo que a pessoa consegue. Acho que deve ser essa mais ou menos a sua experiência. Muito obrigada, doutor. Nada. De facto, mudou completamente a minha vida. Obrigada. A minha pergunta é uma coisa um bocadinho diferente. Antes de mais, eu sou recém-chegada a estes problemas, portanto, não, se calhar vou dizer coisas muito básicas, mas para mim foi uma novidade. Há neste momento a hipótese de fazer testes de saliva para determinar os genotipos, como é que as pessoas reagem a determinado tipo de medicamento. Portanto, para evitar, e a nível dos antidepressivos, desse tipo de coisas acontece, para evitar o problema da tentativa e erro. Exatamente, tanto quanto sei, é uma coisa que acaba por ser muito chata e recorrente ao longo do tempo. E pronto, era só
Isso de facto existe, quer dizer, existe de certeza, porque sei que se fizeram, mas... Não da maneira que está a dizer. O que existe, imagine, um dos problemas que nós sabemos que existe com os inibidores de recaptação da serotonina são os problemas gastrointestinais. Pronto. E nós conseguimos estabelecer, pelo padrão genético, quem são as pessoas que têm maior propensão para alterações do trânsito intestinal. Ok? Portanto, o teste baseia-se não num gene que nos diga que este antidepressivo ou aquele funciona, mas baseia estes testes, essa possibilidade de teste, baseia-se na propensão que a pessoa tem para sentir determinado efeito secundário e ajustar o antidepressivo dentro das variações que nós falamos, de uns que dão mais sedação, menos sedação, mais náuseas, menos náuseas, e ajustá-lo por aí. Ou seja, em termos de polimorfismos, ou seja, em termos de variações genéticas, relativamente aos antidepressivos, a única coisa que está bem estudada é o mecanismo como eles são eliminados do corpo, ou seja, a metabolização, que pode ter a ver, algumas vezes, com os efeitos secundários. Agora, é uma área de tal maneira difícil é uma coisa de tal maneira difícil e seria uma coisa de tal maneira dispendiosa de fazer. Sim, exatamente. É uma coisa possível, mas de tal maneira dispendiosa que, efetivamente, na prática clínica que eu conheça, não há ninguém, pelo menos, que o faça por rotina. Se é possível, eventualmente, sim, possível ajudar a perceber se aquela pessoa se vai dar melhor com um ou com outro. Doutor, isto é exatamente, no caso concreto que eu estou a falar, foi para tratamentos de bipolaridade. Portanto, tem estabilizadores do humor, antidepressivos e... Bom, mas aí está a falar, aí estamos noutro campo. Ok, sim. Ok, aí, ok. Sim, não, mas aí estamos noutro campo. Aí sim, aí é assim, eu não seria a melhor pessoa para responder a isto, mas a doença bipolar há determinados genótipos, ou seja, há pessoas que têm determinadas mutações mais do que outras. E aí sim, pode-se usar isso, porque há pessoas que beneficiam mais de tratamento com antidepressivos, outra com lítio, outra com antipsicóticos atípicos. Okay? Mas aí estamos a falar de classes de fármacos diferentes para o tratamento. Claro, classes de fármacos diferentes. Aí sim. Há polimorfismos de doentes que têm doença bipolar, polimorfismos genéticos que estão estabelecidos que respondem melhor a uma determinada terapêutica, seja ela com lítio, com antipsicóticos atípicos ou com antidepressivos. Okay? Aí sim. Não propriamente na distinção se vai tomar se vai tomar o Efexor, o Prozac ou diria que era praticamente impossível determinar. Não, quando há polimorfismos, ou seja, alterações genéticas identificadas na doença, e se nós procurarmos nas várias formas de apresentação da doença, nomeadamente no caso da doença bipolar, se é uma ciclotimia rápida, ou seja, se o doente tem ciclos rápidos ou se tem longos, isto é determinado geneticamente. Okay? E isto responde de maneiras diferentes ao lítio, ou aos antipsicóticos atípicos, ou aos antidepressivos. E aí sim. Agora, essa não é efetivamente a minha área e não sei em termos comerciais como é que está. Confesso que não é, essa não é a minha especialidade. Talvez o Dr. Miguel saiba. Pronto, mas efetivamente os polimorfismos podem apontar mais para um lado ou para o outro. Isso tem. Eu ouvi, portanto, a conferência e parece-me que, de facto, a atividade do psiquiatra, propriamente dito, é uma atividade de bombeiro, uma espécie de bombeiro. A árvore está a arder e vai lá, apaga-se o fogo. A pessoa está a arder e vai lá, apaga-se o fogo. E com este medicamento, com aquele florífero, eu suponho que a psiquiatria podia ter outras complementaridades para não ser
que não considerávamos com a floresta. Porque, de facto, para além das pessoas propriamente individuais, existe, de facto, uma sociedade. Uma sociedade que vive uma vida coletiva, propriamente dita. Não seria também importante que os psiquiatras se observassem, por exemplo, e fizessem diagnósticos aos políticos, aos juízes, aos polícias, para ver se eles estavam ou não estavam aptos para exercer essas funções, que são funções de alta responsabilidade para com a sociedade, e para lhes dar uma certa tranquilidade relativamente à sua própria vida pessoal. Parece-me que seria mais útil, talvez, porque isso, tudo depende também da nossa própria consciência. E se de facto um soporífero ou um determinado medicamento pode provocar o sono, ou pode provocar uma certa tranquilidade a uma vida que está profundamente angustiada e desesperada, se partíssemos, começássemos a fazer a casa pela base e não pelo telhado, talvez fosse preferível. Pois, olha, é assim, eu como não sou psiquiatra saio fora dessa saio fora dessa discussão, porque de facto não é essa a minha área de intervenção. Mas talvez seja bom abordar o mito que há que a depressão provém somente de problemas de vida e tristeza e ignora-se a base médica e genética. Sim, pronto, isso é um facto. Sim, não, a depressão não é uma doença unicamente causada pelos problemas ou pelas coisas que acontecem às pessoas. Há pessoas que têm níveis basais de neurotransmissores mais baixos que outras. Ou seja, há pessoas que têm, inclusive, o que nós chamamos de depressão endógena, ou seja, uma depressão que não é reativa a rigorosamente nada, é unicamente uma depressão que acontece porque a pessoa, a quantidade de neurotransmissores naquele cérebro está mais baixa do que o que seria de esperar. E essa não é uma depressão reativa, que é aquilo que nós mais vezes vemos, é uma depressão com uma profunda base fisiológica, ou seja... Ela aumenta de dia para dia na sociedade, ela não é estática. Certo, mas o que eu quero dizer com isto... aumenta de dia para dia na sociedade, é porque de facto há um fator externo que a provoca. Mas não em todas as pessoas que estão deprimidas há um fator externo. Ao vírus da tuberculose, por exemplo. Não, nem sempre é isso que estávamos a tentar esclarecer, ou seja, a depressão não é uma doença da pessoa e só da pessoa no seu ambiente. Pode ser uma doença exclusivamente endógena, ou seja, uma diminuição dos neurotransmissores, seja ela determinada geneticamente, não seja. Há, por exemplo, uma associação familiar enorme na depressão endógena, ou seja, há, entre aspas, famílias de pessoas deprimidas. O avô já era, a mãe já era, o filho já é, e isto tem unicamente a ver com o facto daquela família geneticamente ter uma produção ou uma recaptação alterada do neurotransmissor. Pronto, e pode não haver aqui nenhum tipo de coisa circunstancial à volta. E talvez seja até nesses casos que os antidepressivos, com a sua capacidade de aumentar na fenda sináptica a quantidade de neurotransmissor, sejam mais eficazes. Daí que, até genericamente, os antidepressivos não são indicados na depressão reativa, ou seja, na depressão da pessoa que está a sofrer um luto porque morreu alguém. Quer dizer, essa pessoa, à partida, será uma pessoa que, se necessário, se não lidar com isso normalmente, irá precisar de psicoterapia, mas eventualmente não vai precisar de antidepressivo. Pelo menos daquilo que eu me lembro da faculdade, sendo que, mais uma vez, reitero que essa não é a minha área absoluta de atuação. Sim, mas eu li um livro cujo autor era o chefe da polícia do Napoleão, fez um estudo sobre o suicídio. E é conhecido, eu não me lembro o nome dele, mas é conhecido e tem sido traduzido em todo o mundo, que faz
determinadas análises sociológicas relativas ao suicídio e chegas a muitas conclusões relacionadas com o seu tempo e com essa história, com esse período. Portanto, não é propriamente também um acto individual que deriva de uma opção de perturbação pessoal desligada de todo aquilo do contexto do rodeia. É isso que eu queria dizer. Sim, claro. Eu gostaria só de dar os parabéns. É raro ouvir um médico falar não só na medicação, mas essencialmente não falam dos tratamentos integrados que falou, que eu concordo plenamente, que é a nível da psicoterapia, que é muito importante, porque, como sabemos, os medicamentos tratam os sintomas, não é? Mas não trata aquilo que deu origem ao sintoma, não é? Que tem muito a ver com a parte cognitiva, ou seja, a forma de pensar. Personalidade, como referiu, fala composta por traços de personalidade, e esses traços, se não são valorizados ou desvalorizados, o que acontece por vezes é que poder-se-á tomar a medicação uma vida inteira e a pessoa não larga a medicação. E eu tenho conhecimento, porque sou da área, e de pacientes que durante anos e anos tomaram medicação e após terem feito uma psicoterapia, claro que não é de 2 anos, não é? Largaram a medicação e não a tomaram mais. Eu só dou os meus parabéns, porque é raro ouvir um médico Otorrino. Mas os médicos de primeira linha, que são o médico de família, não valoriza esse tratamento, porque não há respostas, porque fica caro às pessoas, mas o que é facto é que é mais prático até para a pessoa, por vezes até pode fazer uma psicoterapia em vários níveis, mas é mais fácil ir à farmácia e ter o medicamento no bolso. Só que se esquece que não trata nada, trata o sintoma. O conflito intrapsíquico fica lá. Sim, é uma das coisas que nós aprendemos na nossa prática integrada, quando eu comecei a fazer clínica privada, e que de facto integrar na nossa prática de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia estética da face um psiquiatra e um psicólogo foi de facto, talvez atrevia-me a dizer que de clínicas monoespecialidade, a presença de um psiquiatra e de um psicólogo talvez seja das primeiras clínicas do país que tenha tido. E, de facto, o trabalho integrado, de facto, em equipa funciona muito melhor e o doente recupera muito melhor. E a psicoterapia e a terapia cognitiva, obviamente, que são armas fortes. É preciso deixar ir o doente para o sítio certo. É preciso... É uma coisa que, às vezes, é preciso fazer, que é deixar ir o doente, quando o doente não é nosso, entre aspas. É preciso deixar ir o doente, ou seja, não estarmos a tentar ficar agarrados a resolver um problema, seja uma impressão na garganta, uma saliva que anda aqui para cima e para baixo e que não sai, e nós não vamos ficar com este doente não é nosso. Ou seja, é nosso, porque recorreu à nossa consulta, mas a nossa parte é de reassurance de que está tudo bem, ou não. Pronto, que está tudo bem e encaminhar o doente. Neste encaminhamento, e daí nós, quando na nossa prática termos feito isso, há aqui às vezes alguma relutância por parte do doente também. Ou seja, eu vou ao otorrino e o senhor está-me a dizer que eu sou tolinho, portanto está-me a mandar para o psiquiatra. E o que nós percebemos foi que se tivéssemos os colegas na nossa clínica era mais fácil. Ou seja, não, o senhor não vai aqui passar ao lado e não vamos passar o doente de uma maneira tão abrupta para um doente noutro sítio, noutro consultório, noutro espaço. Não, vamos tentar manter o doente no nosso espaço e tentar que a passagem seja feita de uma maneira um bocadinho mais suave, de maneira ao próprio doente não se retrair e ele próprio não aderir à terapêutica. Parabéns. Agora, no segundo ponto, que para mim também é bastante importante, é o médico da especialidade, sabendo que o doente dali é o que faz, que
poderia fazer muito melhor a nível da psicoterapia, mas não iríamos ir para a psicoterapia. Mantenho lá anos e anos, e sabe, por isso é que referiu, não é? Sabe isso? Na prática, Pois, isso acontece. Isto deu os parabéns à vossa equipa, tem uma visão diferente e inovadora. Nas práticas especializadas, eu acho que é mais difícil isso acontecer. Eu acredito que isso aconteça um bocadinho mais nas práticas, ou seja, quando um médico ou trabalha sozinho. Nós tínhamos, neste momento já não faço parte dessa equipa, mas tínhamos uma clínica só da nossa especialidade, portanto, constituída por vários médicos, ou seja, monoespecialidade, mas com apoio. E eu acho que isso é o que faz mais sentido, porque é difícil nós concentrarmos numa área do saber ou ter uma clínica para todos os doentes. Nós temos que nos ter apoios e basicamente esse é um apoio que eu acho que não há nenhuma especialidade que não precise. Se houver alguma, acho que ainda, tirando os radiologistas, talvez. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Pronto, Miguel, acho que encerramos. Obrigado.